Oi, gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo. E sejam bem-vindos a mais uma série de vídeos do El Peregrino. Você que é novo no canal, já se inscreve aí e deixa o seu like. Nessa nova série, vamos falar sobre um país que literalmente divide o mundo no meio. Que país é esse? Esse país é o Equador. E aqui para me ajudar, eu tenho a historiadora e pesquisadora Isabela Monteiro Mendes, formada em turismo pela Universidade do Espírito Santo, e também o pesquisador brasileiro Jean Werneck. Olá, que tal, Isa? Que passas? Hola Samuel, yo estoy bien, gracias por preguntar. Es un gran honor para mí poder estar aquí para hablar sobre mi amado país. Entonces, ¿podemos empezar? Ecuador es un país muy rico y único en muchos sentidos. Hay cosas que pasan y son exclusivamente allí, por lo que merece la pena visitarlas. El Parque Mitad del Mundo reúne la mayoría de estas curiosidades, por lo que gran parte de lo diferente del país se encuentra allí. Por ejemplo, ¿dónde nace el Ecuador? Puedes pisar com um pé em hemisfério norte e com o outro em hemisfério sul. Devido a esta divisão e a latitude de 0 grado nesse ponto, é possível realizar experimentos como equilibrar um huevo em la punta de uma unha. Además, o país tem gran quantidade de biodiversidade, como especies raras de animales e plantas. Pero eu creio que, nesse sentido, o Dr. Jam tem mais que agregar que eu. Graças, Isabela. Uma das poucas coisas que as pessoas sabem é que o Equador é conhecido como a terra das orquídeas. Elas são exploradas desde a época da colonização, porém, a maior parte só foi descoberta depois da Segunda Guerra Mundial, por pesquisadores dos Estados Unidos e da Suécia em expedições botânicas. O país é o que tem a maior biodiversidade do mundo. Isso se deve ao fato de ser distante do continente americano e ter sofrido pouco impacto da ação antrópica, conservando assim sua fauna e flora originais. As correntes marítimas que percorrem a ilha de Galápagos, as ilhas de Galápagos, na verdade, levam muitos nutrientes e ajudam na criação de diversos habitats que atraem muitas espécies devido aos seus fitoplânctons. Entre essas espécies são ao todo 5.000, sendo 2.000 endêmicas, entre elas as tartarugas gigantes, as, as iguanas marinhas e terrestres, os lagartos de lava, os pinguins de Galápagos e os tentilhões de Darwin, entre outros. E sabe o que é mais interessante ainda? Lá no Equador existe um lugar onde a gente quase pode tocar as estrelas. E eu não estou falando do Monte Everest. Esse lugar é o vulcão Chimborazo e é o ponto mais alto do planeta Terra, ou seja, o lugarzinho mais próximo do espaço que a gente tem. Dizem que ver o pôr do sol lá de cima é muito, muito, muito lindo. Eu tenho certeza que esse programa de visitar o vulcão Chimborazo é indispensável na viagem que vocês forem fazer. Oi gente, eu sou a Júlia, faço parte do departamento cultural aqui do canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre os costumes e tradições equatorianos. Uma das características centrais dos equatorianos é a preservação dos costumes dos seus ancestrais, particularmente os indígenas e os serranos, muitos se comunicam em Guichua. Por terem grande amor pela terra, têm o hábito de fazer constantes oferendas para homenageá-la. Quando estão em fase de início de plantio, oferece para a Mãe Terra pachamama, pisco, cerveja ou folha de coca. Antes de beber qualquer coisa, joga um pouco para a terra para agradecer por terem como matar a sua sede. É possível observar a preservação da cultura inca, inclusive por meio de pratos como o cuy, que é o coelho assado na lenha, muito tradicional desse povo. Esse era o prato preparado em celebrações importantes. É um país rico em tradições, e para falar disso temos a socióloga Luísa Sarmento. O Equador é de fato um país que possui muitas faces diferentes, e isso se dá pelas pequenas dimensões do território do Equador. O que o difere de países que têm múltiplas características, mas têm dimensões maiores. Para se ter uma ideia, em menos de um dia é possível ver a capital Quito e depois chegar à floresta amazônica.
No momento se pode estar num pico nevado e logo em seguida numa linda praia tropical. Preservou-se uma quantidade significativa de arte oriunda da cultura pré-colombiana, como cerâmicas, pinturas e esculturas. Num dado momento, os espanhóis começaram a treinar os povos indígenas para a produção de peças com a temática religiosa. Essas peças podem ser observadas em museus e igrejas. Trouxe comigo a curadora do parque Metade del Mundo, que vai nos contar mais sobre as raízes culturais do Equador. Hola a todos. En Ecuador hay una gran combinación de culturas como la indígena, por ejemplo, que muchas se han conservado. Uno de los puntos que contribuye es el tamaño del país. Tener un territorio relativamente pequeño permite atravesar una amplia variedad de escenarios con gran facilidad. La realización de esculturas, cerámica, pintura y también trabajos en plata y oro son comunes en el país. Las casas más antiguas tienen forma de pasillos acerca de un patio. En la música, los instrumentos de viento son los elementos principales. La comida en el país es diversa, siendo los principales elementos el bulbo, las verduras y mariscos, y se suele servir en sopas como el lechón, un plato extremadamente tradicional de sopa de cerdo. Eso es todo por vídeo de hoy. Amigos, espero que lo hayan disfrutado y si quieren hacer una visita me encontrarán en el Museu Etnográfico. Beijos. Eu sou Daniel, músico e viajante apaixonado por diversidade, e hoje vamos falar da história musical equatoriana. O Equador é um país muito rico em culturas e tradições. Na capital do país, a cidade de Quito, é possível ver todas as diferenças culturais existentes no Equador, principalmente no que diz respeito à música. A música do país também conta com misturas entre ritmos dos Andes e da Europa. As principais músicas do país são a salsa, o pop, o rock latino e o famoso reggaeton. No Equador também encontramos correntes de estilos musicais populares, como a música clássica, o pasilo, passacalha, yaraví, San Juanito e entre outros. No campo da música indígena, o Equador se destaca pelas músicas de andina. Já a música dos descendentes dos povos africanos é marcada pela marimba. Eu consegui entrar em contato com a compositora Júlia Algueira, formada em Fundamentos de Produção Cultural, para ela nos falar um pouco mais da música do Equador. Hola chicos y chicas, soy Julia Algueira y voy a hablar de un ritmo naturalmente ecuatoriano, la bomba da Chota. La bomba da Chota es un género musical afrodescendente originario del Valle de Chota, no Ecuador, ubicado en el límite de las provincias de Imbabura y Carchi. Es un ritmo criado por la mayoría de la población afroecuatoriana de esa ciudad. Generalmente se toca con tambores junto con instrumentos de origen español o mestizo como guitarra, refinamiento o guiro. En ritmo y velocidad puede variar desde un momento ligeiro a bailar una intensidad rápida y típica de muchos ritmos africanos y afroamericanos, donde el ritmo y la percusión, así como el movimiento de la cadera y la danza, se atascan en formas destacando las características eróticas. Outra dança típica do Equador é o chamado San Juanito. Esse estilo é popular em seu país de origem e as músicas natalinas do Equador se formaram a partir dele, que é o Jingle Bells equatoriano. Tem origem pré-colombiana e existe desde antes da conquista espanhola. Ao contrário do corredor, é um gênero alegre e dançante que se apresenta nas festividades das culturas mestiças e indígenas da região andina. É muito típico do país, e se você visitar o Equador em épocas natalinas, você com certeza vai ouvir esse tipo de música na rádio. Fala pessoal, me chamo Lucas e nesse vídeo vamos falar sobre os escritores do Equador, começando por Karina Galvez, nascida em 7 de julho de 1964 em Guayaquil. Ela residiu no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, de 1985 a 2012, e desde então vive novamente no Equador. Ela estudou economia na Universidade Católica de Santiago de Guayaquil e se formou em turismo e imóveis pela Califórnia, além de falar inglês, francês, italiano, alemão e português. Seu primeiro livro, Poesia e Canções, foi publicado em 1995, que contém invenções em espanhol e inglês de seus poemas.
Foi incluída na antologia da Nova Poesia e Narrativa Hispano-Americana do século XXI, publicada na Espanha. Outra de suas produções mais conhecidas é a poesia em prosa chamada Equador, que dói. Seus poemas foram traduzidos para inglês, romeno, búlgaro, tcheco e eslovaco. Cada um de seus escritos tem um tom romântico e fácil de ler. Gonzalo Escudero, nascido aqui em 28 de setembro de 1913 e falecido em Bruxelas em 10 de dezembro de 1971, foi um poeta e diplomático equatoriano. Como curiosidade, a los 15 anos ganhou el primeiro lugar no concurso nacional de poesia, com seu poema Los Poemas del Arte. Entre suas obras mais destacadas se encontram Introdução de la Muerte em 1930, Huracanes y Hélices del Sol em 1933, Estátua do Aire em 1951, Matéria de Anjo em 1953 e Autorretrato em 1957. Jorge Carreira Andrade, nascido em Quito em 18 de setembro de 1903 e falecido na mesma cidade em 7 de novembro de 1938, foi poeta, historiador e diplomata equatoriano. Ele estudou filosofia e letras na Espanha e, posteriormente, estudou relações exteriores na França. Ele serviu como cônsul e embaixador em vários países da América, Ásia e Europa. Sua carreira na literatura inclui trabalhos em uma variedade de gêneros, incluindo poesia, crítica, tradução e edição. Olá, meus amores, vamos falar sobre as manifestações artísticas e seus artistas. Começando por Adrián Balseca. Adrián Balseca é um ilustrador muito autodidacta e muito visual. Sua arte mostra temas em evolução que chamam sua atenção e a atenção do mundo, do Equador, de tudo. Balseca teve suas instalações destacadas nas galerias do Equador, además de ganhar os prêmios da Academia de Arte de Quito e também a Fundação de Arte de Miami. Uma de sua aclamada obra de arte foi uma película que documentou sobre o único coche hecho em Equador que foi parar na Bienal de Cuenca. Agora vamos falar sobre o ilustre artista Theo Monsalve. Olá pessoal, hoje vou falar do artista equatoriano Theo Monsalve. Theo Monsalve desenvolveu seu trabalho de pintura e desenho, expressões que fizeram descobrir seu amor pela arte. Ultimamente ele tem experimentado instalações e performances, pois ele não quer ficar preso em um estilo só. Theo continua buscando novas formas de expressão e crescimento. Em seu trabalho, Monsalve gosta de combinar diferentes disciplinas e já colaborou com diferentes artistas. Cultura mista e folclore são alguns elementos que vocês conseguem achar facilmente em seu trabalho. Além disso, Theo Monsalve faz apresentações de vez em quando com a banda Bulls de Madeira, no qual ele pinta ao vivo. Vocês também podem encontrar muito mais sobre Theo Monsalve e outros artistas visitando o Equador. Caso você queira visitar alguma exposição, o Equador tem ótimas opções de museu, entre eles o Mapraê, o Capilla de Hombre e o Centro Cultural Metropolitano. São ótimos para você que gosta de ver uma arte a partir de movimentos sociais, porque é assim que as obras do Equador são. A maioria tem a ver com movimentos sociais existidos na antiguidade até hoje. Os artistas equatorianos utilizam de vários movimentos sociais, entre eles o expressionismo, o cubismo e o neoexpressionismo. Eles também utilizam várias técnicas de pintura, como a aquarela, a gravura e o óleo. Com certeza um desses museus está na minha lista de visita. E na sua? Gostou? Comenta e deixa um like. E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma coisa que todo mundo gosta e que não sou eu. Vamos falar sobre a culinária equatorial. Eu particularmente gosto do canaliço, que é uma bebida típica do Equador, uma bebida quente condimentada, que é típica das áreas altas. Ela é feita fervendo água com canela e açúcar, ou rapadura. Então isso se mistura com uma bebida alcoólica local, que é feita de cana-de-açúcar, chamada de punta ou aguardente. Em uma das minhas visitas para o Equador, eu experimentei essa bebida no restaurante Delícias de Chimboracho, que fica pertinho de um vulcão que tem
esse mesmo nome. E aqui hoje temos a chefe do Delícia, a Luisa Benedicto. Luisa, como puedes definir a cocina equatorial para nós outros estrangeiros? Sim, qualquer turista que llegue ao território equatoriano se enfrenta à informação dos restaurantes mais especiais que são a brilhante clave da gastronomia deste país sudamericano. Como consejo para alguns turistas que convém recordar que comer em um restaurante em el campo é completamente diferente que comer em um restaurante de la costa. As culturas gastronômicas são quase parecidas, significando a união de hábitos, costumbres e tradições em um pequeno país de sua extensão. Sin embargo, na gigante sua diversidade culinária, aqui há um exemplo de uma opção: ceviche. O ceviche é feito de pedaços de peixe cru ou outro fruto do mar, marinados em suco de limão ou outra fruta crítica. Acompanham diversos temperos, como coentro, pimenta e cebola. No Equador, o caldo é um pouquinho mais grosso do que se fosse no Peru. E, no lugar do leite de coco, às vezes leva até ketchup e mostarda. Fica uma delícia e tem em tudo que é lugar. O ceviche vem em todas as refeições, como uma entrada ou um acompanhamento. Junto ao ceviche, costumam vir tipos de banana e às vezes um molho extra para deixar o prato ainda mais gostoso. Esse foi o vídeo culinário do Equador. Até a próxima! Oi pessoal, hoje vamos falar de algumas pessoas famosas do Equador. Entre eles, Felipe Crespo, mas também chamado de Louco Crespo. Ele é um ator equatoriano premiado, mais conhecido pelo seu canal no YouTube. Lá, Crespo faz vídeos de comédias e sátiras bem-humoradas, além de se divertir constrangendo famosos na Fashion Week. Sua página no Instagram tem mais de 200 mil seguidores, e ele também recebeu o botão de prata do YouTube. Outro personagem que merece destaque é Jefferson Pérez, um maratonista olímpico. Dentre suas realizações, temos 8 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos e competições internacionais, 2 de prata e 2 de bronze. Ele é considerado um dos melhores atletas e é considerado também o atleta equatoriano do século XX. El indígena de mención es Charles Darwin. Darwin se hizo conocido por su trabajo El origen de las especies que contribuyó para la comprensión de la evolución y actualmente es uno de los libros académicos más influyentes de la historia. Muchas de las observaciones que llevaron a Darwin a elaborar la teoría de las especies ocurrieron durante su viaje alrededor del mundo. Como naturalista em um barco inglês, a J.S. Beagle. Em las Islas Galápagos, um grupo de islas pequenas e áridas, ubicadas em o Oceano Pacífico, a uns 800 quilômetros da costa do Equador, Darwin encontrou uma fauna e flora que variava levemente de uma isla a outra. E a pergunta que se hizo Darwin foi: ¿por qué el creador colocó especies distintas pero notablemente similares, cercanas unas a las otras y no diversificadas por todo el mundo? Darwin terminó concluyendo que la fauna y la flora en las islas cercanas son similares porque se originan de ancestros comunes, provenientes de continentes cercanos. Cada una de las poblaciones colonizadoras experimentan adaptaciones distintas, dando origen a diferentes especies, diferentes variedades de especies. Y así, un pequeño arquipélago marcó la vida de un hombre fascinado por la aventura, dando a conocer su nombre hasta el día de hoy. Por mucho que Darwin no sea ecuatoriano, su investigación depende enteramente de que el Ecuador se probara, y por eso Darwin estaba muy grato. Incluso recibió allí una estatua en su honor. Para los que les interesaron la historia de Darwin, hacerse una foto en la estatua de Darwin es indispensable. Oi gente, tudo bem com vocês? Então, a gente vai estar falando sobre um assunto muito querido, que eu tenho quase certeza que todos vocês gostam muito, que é o esporte, e como esse esporte se desenvolveu e se desenvolve atualmente no território equatoriano. Em 2011,
um grupo de líderes esportivos resolveu organizar uma comissão. Comissão, Samuel, para que serve essa comissão? Calma, gente, deixa que eu explico. Essa comissão serviria para organizar as competições de basquete em nível nacional e também para dar um apoio aos jogadores de basquete, porque lá não é um esporte muito famoso. Então, para não desestimular os atletas e não deixar o esporte morrer, eles criaram essa comissão e todos os times afiliados recebiam uma ajuda para continuar, para manter as atividades e até mesmo para se ter um desenvolvimento no mesmo nível de países de primeiro mundo. E além disso, outros esportes também fazem muito sucesso lá no Equador, mas o principal deles é o atletismo e a marcha atlética. E para falar deles, eu tenho aqui o Guilherme que vai me ajudar. Olá pessoal, meu nome é Guilherme Mendes e vamos falar sobre o atletismo equatoriano. O Equador é um país dividido pela linha do Equador, situado na costa oeste da América do Sul. Sua paisagem diversificada abrange a floresta amazônica, as montanhas andinas e as ilhas Galápagos, ricas em vida selvagem. Localizada nos contrafortes andinos e com uma elevação de 2.850 metros. Quito, a capital, é conhecida por seu centro colonial espanhol quase intacto, com palácios e locais religiosos dos séculos XVI e XVII, como a ornamentada Igreja Companhia de Jesus. Possui uma população de aproximadamente 17 milhões de habitantes e uma extensão territorial de 283 mil km², do tamanho do Rio Grande do Sul. Na história esportiva, o país possui tradição nas provas de rua, tanto na maratona quanto na marcha atlética. Os melhores resultados obtidos foram a medalha de ouro nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, e uma de prata em Pequim, em 2008, ambas na marcha atlética, com o atleta Jefferson Pérez. Também alcançou uma medalha de ouro no Pan-Americano e uma de bronze no Mundial de Atletismo, com o atleta Alex Quinones, que vem inclusive para brigar por medalha nas Olimpíadas de Tóquio. Outro destaque do atletismo equatoriano vem através de Rolando Vera Ruedas, de apenas 1,57 m de altura, na corrida de São Silvestre em São Paulo, na década de 80. Em 89 edições da corrida, Vera foi o único a vencer 4 vezes consecutivas, nos anos de 1986 a 1989, e declarou: "A São Silvestre mudou minha vida e a história do esporte no Equador. Eu me sinto abençoado e honrado por ter vencido 4 vezes seguidas, sem dúvida." Muita gente no Equador ainda recorda esse feito. Às vezes, quando me encontro na rua, as pessoas lembram porque se sentem muito orgulhosas de que um equatoriano tenha vencido a São Silvestre 4 vezes consecutivas, completa o atleta. Além de reinar na São Silvestre, Vera também participou das Olimpíadas de Seul, em 1988, em Barcelona, em 1992 e de Atlanta, em 1996, porém sem medalhas. Por causa dos resultados internacionais, Rolando Vera recebeu carinhosamente do povo equatoriano o apelido de Chasqui de Ouro, que eram os mensageiros soberano do Império Inca, conhecidos pela resistência e velocidade para percorrer longas distâncias. Esta é a história do atletismo equatoriano, que mesmo não sendo tão pujante, trouxe muito orgulho para o seu povo. Hoje nós iremos falar um pouco sobre política. O Equador é um país unitário, dividido em 24 províncias, 221 cantões e 1.228 paróquias, urbanas 412 e rurais 816. Constituição Política da República do Equador de 2008 e Lei de Regime Municipal do Equador de 1971, reformada em 1982. A Assembleia Nacional é unicameral e formada por 137 membros diretamente eleitos, que cumprem 4 anos de mandato. O alcalde, prefeito, será a figura máxima no Conselho Municipal, o qual presidirá com voto dirimente. Será eleito por votação popular e desempenhará suas funções durante 4 anos. Suas atribuições e deveres constarão em lei. Para comentar sobre outros aspectos, temos aqui o prefeito de Quito, Caún Almerinda del Salles. La función electoral estará a cargo del Consejo Nacional Electoral y el Juzgado de lo Contencioso Electoral. Ambos organismos tendrán su sede en Quito.
A Corte Nacional Eleitoral tem as funções de organizar, dirigir, fiscalizar e garantizar os processos eleitorais, assim como velar porque os partidos políticos cumpram com a lei. O poder legislativo e o controle dos atos executivos são exercidos por um Congresso Nacional, dotado de uma Câmara composta por 100 membros, elegidos cada 4 anos ao proporcional. O poder judicial é independente. O direito de voto, hasta então reservado a um elite, foi otorgado em 1979 à população analfabeta. Agora nós vamos falar sobre os partidos políticos do Equador. A República do Equador possui diversos partidos, mas seus principais são o Partido Social Cristão, o PSC, o Partido Conservador Equatoriano, o PCE, a Esquerda Democrática, IDEM, a Democracia Popular, DP, o Movimento Popular Democrático, MPD e o Prado. Hoje falaremos sobre alguns pontos turísticos do Equador. Começaremos por Quito, que é a sua porta de entrada e capital do país, e também apresenta algumas atrações interessantes. A principal delas é o Centro Histórico, que é o maior de todas as Américas e que é considerado um patrimônio da humanidade pela Unesco. Também nessa cidade você poderia encontrar teleféricos interessantes e também a metade do mundo, que é onde a linha do Equador passa. O país também apresenta vulcões como atrações turísticas, sendo o mais visitado deles o vulcão Cotopaxi, que é o segundo maior vulcão do Equador e um dos maiores vulcões ainda ativos no mundo. Ele apresenta uma elevação de 5.900 metros de altura acima do nível do mar. Lá ele tem um cume nevado, tem neve lá no topo dele. E na hora de você descer o vulcão, tem uma parte do trajeto que você pode fazer de bicicleta, se você tiver coragem, e também se o vulcão tiver de bandeira verde. Bandeira verde, o que é isso, Samuel? Bandeira verde. Bandeira verde significa que o vulcão não tem atividade interna. Então você vai ter o risco de cair de bicicleta, mas pelo menos você não morre queimado. E o outro vulcão é o vulcão Quilotoa, que ele tem apenas 3.900 metros de altura, é um pouquinho menor. Só que o diferencial dele é que na cratera ele tem um lago que tem uns tons meio de verde, assim, meio azul, e chama muita atenção dos turistas, gente. É muito bonito mesmo de se ver. Para aqueles que buscam esportes mais radicais, apresenta Bandos, que é uma cidade muito pequena localizada entre a Cordilheira dos Andes e a Floresta Amazônica. Ela também é considerada a capital da aventura do Equador. Essa principal atração é a Rota das Cascatas, que você cruza um caminho que é coberto de diversas cachoeiras. E nessa cidade também apresenta o balanço mais conhecido da América do Sul, se não do mundo, que é o Balanço do Fim do Mundo. Ela fica à beira de um penhasco com vista para um vulcão ativo. E apesar de não apresentar muitos riscos, ela não deixa de ser uma aventura. Finalizando, uma das principais atrações do Equador é o arquipélago de Galápagos, localizado no Oceano Pacífico a cerca de 1.000 quilômetros do continente. O local conta com espécies variadas de animais, como pássaros, iguanas e tartarugas. As ilhas ganharam fama logo após a visita de Charles Darwin, que, depois de observar espécies de animais, desenvolveu a teoria da evolução. Galápagos é um dos locais mais caros para se visitar, porém um dos preferidos dos turistas.